O emprego na indústria caiu 0,7% em julho, pelo 7º mês seguido. O setor demitiu quase 240 mil funcionários nos 7 primeiros meses do ano. Tem trabalhador aceitando redução de jornada e de salário também. E as expectativas não são das melhores. Promoções não faltam, consumidores pelos corredores dos shoppings também não. O movimento até é bom, mas as lojas estão vazias. Tô com o pé no freio. Tem que ser, né? Tenho realmente preferido adiar o consumo nesse momento. Esse comportamento do consumidor tem um efeito cascata na economia. Se o comércio não vende, a indústria produz menos e o pior de tudo, demite. Os números do IBGE divulgados nesta sexta-feira confirmam isso e mostram que o desemprego já atinge setores que pareciam imunes à crise. As vendas de celulares, por exemplo, recuaram 17% no primeiro semestre. Eu estou cuidando do meu telefone o máximo possível para trocar só daqui a 1 ano e meio, 2. Não penso curto nem a médio prazo. A indústria de aparelhos eletrônicos e de comunicação foi a que mais demitiu até julho, mas setores como meios de transporte, produtos de metal, da indústria de transformação e de máquinas e equipamentos também fecharam postos de trabalho. No total, a indústria brasileira demitiu quase 240 mil funcionários nos primeiros 7 meses do ano. Em tempos de demissões, os acordos entre patrões e empregados são bem-vindos. Nessa semana, funcionários da Volkswagen de São Bernardo do Campo aceitaram um acordo que reduz a jornada de trabalho e os salários, mas mantém os empregos até 2019. Acordos pontuais que não resolvem o problema do setor. Infelizmente, eu acredito que ainda vai piorar antes de começar a mostrar uma recuperação. É muito provável que a gente tenha um fechamento de postos muito importante esse ano na indústria, na casa dos 500 mil, sendo que tinha fechado 185 mil no ano passado, e a gente pode ter algum fechamento de postos na indústria no ano que vem, ainda que não com a força que está sendo observada em 2015. Vamos agora até Brasília falar com o João Borges. João, boa noite. Quero começar falando com você de caixa, de dinheiro. Em época de ajuste, em que o governo cogita ressuscitar a CPMF, até mesmo legalizar jogos de azar para aumentar a arrecadação, o dado de agosto com relação à arrecadação foi o pior desde 2010. Um resultado muito ruim, foram 93 bilhões e 700 de arrecadação. Em decorrência, claro, a gente acabou de ver aí da recessão econômica que afeta o emprego, afeta as vendas, afeta a produção e a arrecadação também sofre, sem contar a chamada desoneração. Agora, Doni, nesse momento que a economia está em crise, um dado ruim termina contaminando outra frente. E foi o que aconteceu, por exemplo, com o dólar hoje. Não foi só por isso, mas também foi por isso que uma arrecadação ruim levou a gerar mais incerteza sobre o ajuste fiscal e o dólar fechou em alta R$ 3,96. Mas não é só isso, né? O mercado de ações também sofreu, né? Exato. Não, e a alta do dólar é importantíssima, porque no resto do mundo o dólar hoje operou em baixa, no resto dos emergentes, inclusive. E aqui a gente teve a maior cotação desde outubro de 2002, mais que isso, o segundo maior fechamento da história do real. Maior que isso, só R$ 3,99, patamar que não parece já tão longe de ser batido. Agora, a disparada do dólar e o movimento das ações fez um combinado que acaba abrindo o apetite de qualquer investidor gringo. A gente tem um gráfico que mostra a trajetória da Bolsa de Valores do Brasil em dólares nos últimos 20 anos. Essa curva que a gente vê aí. O interessante, olha só, é que o patamar atual do Ibovespa em dólares é equivalente ao de setembro de 2005. Ou seja, quem comprar agora, compra no menor valor em uma década. Tudo isso, mesmo com downgrade, parece ser um bom negócio aos olhares e aos bolsos de investidores estrangeiros, João. Pois é, Dona, a gente sempre, quando fala na alta do dólar, a gente sempre pensa sobre a nossa ótica, ou seja, tudo que fica mais caro para a gente, viagem internacional, produtos importados, enfim. Mas se a gente for fazer a conta do lado contrário, ou seja, vendo pela ótica do investidor que eventualmente pode estar interessado no Brasil, a gente vê um outro tipo de efeito. Por exemplo, eu fiz a seguinte simulação, um gráfico que mostra o seguinte: um investidor estrangeiro, por exemplo, que em 2011 comprou aqui no Brasil uma empresa que valia R$1 bilhão, só que lá em julho de 2011 o dólar estava 1,54, então gastou 650 milhões de dólares. Para comprar hoje uma outra empresa de R$1 bilhão com o dólar a 3,96, gastaria apenas 253 milhões de dólares, ou seja, uma diferença de quase 400 milhões de dólares.
Por essa diferença de valores, daria para comprar uma outra empresa de R$1 bilhão, ainda sobraria um troco de 144 milhões de dólares. É claro, Doni, que a gente tem que fazer a conta da inflação do real nesse período, mas aí apenas uma conta simplificada para a gente mostrar que realmente o Brasil, na situação atual, está a preço de liquidação, ou seja, quase que uma queima de estoque, né? É isso aí. O Brasil em promoção, é mais ou menos isso que pode explicar por que o fluxo de investimento estrangeiro direto tende a continuar vindo em maior ou menor grau, mesmo com uma mudança da nota do crédito do Brasil. Basta estabilizar um pouquinho aqui na política e na economia que a turma vai aproveitar essa oportunidade. É verdade, o maior desafio da economia hoje é a política.